Em 1º de março de 2000, na cidade de Aberdeen, Austrália, um país conhecido por sua tranquilidade e paz, onde o crime era raro e a violência brutal ainda mais incomum, um dos crimes mais selvagens da história do país ocorreria. Neste dia, enquanto 2 crianças eram enviadas para passar a noite na casa de um amigo, algo inimaginável aconteceria. O crime que abalaria não só a cidade de Aberdeen, mas todo o país, seria um dos mais brutais já registrados na Austrália, tanto antes quanto depois desse acontecimento. Barbara e Jack Ruffin levavam uma vida relativamente simples na pequena cidade de Aberdeen, na Austrália. Durante seu casamento, o casal teve 4 filhos. No entanto, após o nascimento do 4º filho, Barbara começou a se envolver em um caso extraconjugal com Ken Knight, um colega de trabalho de Jack. Quando os moradores da cidade descobriram sobre o caso, Barbara e Ken enfrentaram uma forte desaprovação da comunidade. Como resultado, o casal decidiu deixar Aberdeen. Barbara permaneceu com Jack junto de seus 2 filhos mais velhos, enquanto os 2 mais jovens foram enviados para viver com uma tia. Barbara e Ken, embora não fossem casados na época, tiveram 4 filhos juntos, incluindo 2 meninas gêmeas que nasceram em 24 de outubro de 1955. Uma dessas gêmeas era Catherine Mary Knight. Em 1959, quando Catherine tinha apenas 4 anos, Jack Ruffin faleceu, e os 2 filhos mais velhos que viviam com ele foram então morar com Barbara, Ken e o restante da família. Já em 1969, a família se mudou para Aberdeen. Por volta desse período ficou evidente que Ken era um alcoólatra abusivo, maltratando Barbara diversas vezes ao longo do dia. Barbara, por sua vez, desempenhava também um papel na disfuncionalidade familiar, frequentemente compartilhando com Catherine e mais tarde com outras filhas detalhes íntimos de sua vida. Ela expressava abertamente o quanto detestava os homens. Conforme Catherine crescia e começava a se envolver em relacionamentos íntimos, ela compartilhou com a mãe suas preocupações sobre as atitudes de um dos parceiros, que a pressionava a participar de atos com os quais ela não se sentia confortável. A resposta de Barbara foi brutalmente direta. Disse para Catherine suportar e parar de reclamar. Essa resposta acabou marcando a infância e adolescência de Catherine. Catherine era descrita por alguns como uma pessoa amorosa e gentil, mas essa visão não era compartilhada por todos. Muitos de seus colegas de classe na Muswellbrook High School lembravam-se dela como uma garota solitária e agressiva. Em uma ocasião, Catherine chegou a agredir um colega de classe e, em outro momento, acabou machucando um professor, que, por sua vez, agiu em legítima defesa. Quando não estava envolvida em conflitos, Catherine era vista como uma aluna exemplar, a ponto de receber prêmios por seu bom comportamento. Catherine abandonou a escola aos 15 anos e, até então, ela não sabia ler nem escrever adequadamente. Sua ambição era clara desde cedo: trabalhar em um abatedouro. Isso não foi uma surpresa, considerando que em todos os lugares onde sua família havia vivido, havia uma fábrica de carne por perto. No entanto, seu primeiro emprego após deixar a escola foi como costureira em uma fábrica de roupas local. Ela trabalhou lá por um ano até conseguir o que considerava o emprego dos sonhos: cortar os órgãos internos dos animais em um matadouro local, onde trabalhava ao lado de seu pai, sua irmã gêmea Joy e seu irmão Charlie. Rapidamente, Catherine foi promovida para a função de desossadora de carne e recebeu seu próprio conjunto de facas de açougueiro. Ela desenvolveu um apego peculiar a essas facas, pendurando-as acima de sua cama para que estivessem sempre ao seu alcance caso precisasse delas. Catherine afirmou que esse hábito de pendurar suas facas acima da cama seria mantido em todas as casas em que ela morasse ao longo de sua vida. Em 1973, Catherine conheceu David Kellett, um jovem de 22 anos que também trabalhava no matadouro. David enfrentava problemas com o álcool, resultado de 2 eventos traumáticos que marcaram sua vida. O primeiro foi a morte de seu melhor amigo, que aconteceu diante de seus olhos. E o segundo foi uma tentativa fracassada de resgatar crianças de um acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem, no qual 6 crianças perderam a vida. Dentro de um ano após o encontro dos dois, a história de Catherine e David se entrelaçaria ainda mais dramaticamente. David e Catherine se casaram de uma maneira nada convencional. O casal chegou à cerimônia de casamento na motocicleta de Catherine,
com David visivelmente embriagado. Durante o evento, a mãe de Catherine ofereceu um aviso direto a David. É melhor você tomar cuidado com ela, ou ela vai te matar. Se você a irritar ou fizer algo errado, e nem pense em traí-la, porque ela realmente vai te matar. Essas palavras sombrias não demoraram a se manifestar na realidade. Na própria noite de núpcias, Catherine tentou estrangular David. Mais tarde, ela justificaria a ação alegando que ele havia adormecido após fazer sexo com ela apenas 3 vezes. A partir daí, os episódios de violência no relacionamento só aumentaram. Quando Catherine engravidou, sua agressividade também aumentou. Em um episódio de fúria, ela queimou todas as roupas e sapatos de seu marido e, em seguida, golpeou-o na cabeça com uma frigideira. O que desencadeou essa violência foi o fato de David ter chegado tarde em casa após participar de uma competição de dardos, na qual havia avançado para as finais. Com medo de ser morto, David conseguiu escapar para a casa de um vizinho, onde desmaiou devido a uma grave fratura no crânio. A polícia tentou convencer David a prestar queixa contra Catherine, mas ela o persuadiu a retirar todas as acusações. Em 1976, logo após o nascimento da primeira filha do casal, Melissa, David decidiu que não podia mais suportar os 3 anos de abuso contínuo. Ele deixou Catherine e foi morar em Queensland com outra mulher. A partida de David devastou Catherine e seu comportamento tornou-se ainda mais errático. Ela foi internada em um hospital, onde foi diagnosticada com depressão pós-parto, passando várias semanas em tratamento. Contudo, logo após ser liberada, Catherine protagonizou um ato chocante. Ela levou sua filha recém-nascida à estação de trem e, momentos antes da chegada do trem, colocou o bebê nos trilhos. Em seguida, ela saiu em direção ao centro da cidade, brandindo um machado e ameaçando matar várias pessoas pelo caminho. Na estação de trem, um morador de rua conseguiu resgatar a pequena Melissa, de apenas 2 meses, poucos minutos antes do trem passar. Catherine foi novamente internada em um hospital psiquiátrico, mas surpreendentemente, ela se retirou por conta própria no dia seguinte. Sem qualquer mudança em seu comportamento, poucos dias depois, Catherine cortou o rosto de uma mulher com uma de suas facas de açougueiro favoritas, exigindo que a vítima levasse de carro até Queensland, onde planejava encontrar David. Durante o trajeto ao parar em um posto de gasolina, a mulher conseguiu escapar. Catherine, então, sequestrou um jovem rapaz e o fez refém até que a polícia chegou, conseguindo desarmá-la e interná-la novamente. No hospital psiquiátrico, Catherine confessou às enfermeiras que pretendia matar o mecânico do posto de gasolina, culpando-o por consertar o carro de David, o que havia permitido sua fuga. Além disso, revelou que seu plano era matar David e sua mãe quando chegasse a Queensland. Após ser informada pela polícia sobre o incidente, David tomou uma decisão inesperada. Deixou sua nova namorada e retornou para Abergwyney, onde passou a morar com sua mãe para poder cuidar de Catherine em seu momento de necessidade. Assim que Catherine foi liberada da instituição psiquiátrica, ela e David reataram o relacionamento e se mudaram juntos para Ipswich. Lá, Catherine conseguiu outro emprego no matadouro de Denmore Meatworks, retomando sua rotina, ainda que sob uma nuvem de tensões e violência constantes. Alguns anos após o nascimento da primeira filha, eles deram as boas-vindas a Natasha. 4 anos mais tarde, em 1984, Catherine tomou a decisão de partir. O próximo marco na vida de David aconteceu quando seu relacionamento com Catherine começou a deteriorar-se. Esse processo teve início 2 anos depois, em 1986, quando Catherine conheceu outro homem chamado David Saunders, um trabalhador local de 38 anos. Após alguns meses de convivência, Catherine e suas filhas se mudaram da casa fornecida pelo governo para morar com Saunders. No entanto, o relacionamento entre eles foi marcado por altos e baixos, principalmente devido à desconfiança constante de Catherine em relação às ações de Saunders. Frequentemente ela o expulsava de casa e, em um dos episódios mais chocantes, chegou a cortar a garganta do filhote de cachorro de apenas 2 meses de idade de Saunders na frente dele. Catherine justificou esse ato como um aviso do que poderia acontecer com ele caso a traísse. Em outro incidente violento, semelhante ao que havia ocorrido anteriormente com David Collette, Catherine acertou Saunders na cabeça com uma frigideira, desta vez deixando-o inconsciente.
Apesar da violência extrema que permeava o relacionamento, o casal teve uma filha juntos, chamada Sarah. Contudo, o fim para esse turbulento relacionamento estava próximo. O rompimento final ocorreu após uma briga particularmente violenta, quando Catherine atingiu Saunders no rosto com um ferro de passar roupas e, em seguida, o esfaqueou no abdômen com uma tesoura. Saunders decidiu ir embora e se esconder. Meses depois, ao tentar ver sua filha, descobriu que Catherine havia mentido para a polícia, alegando temer por sua segurança, o que lhe permitiu obter uma ordem de restrição contra ele. Após o fim desse relacionamento, Catherine iniciou um novo namoro e teve mais um filho com outro parceiro, antes de conhecer John Price. Conhecido pelos mais próximos como Price, John era um pai divorciado de 3 filhos quando conheceu Catherine. Naquela época, os 2 filhos mais velhos de John viviam com ele, enquanto o mais novo residia com a mãe. Amigos e familiares de John o descreviam como um homem admirável, muito querido por todos que o conheciam. Até o final de fevereiro de 2000, John N. finalmente decidiu que não podia mais suportar os abusos constantes de Catherine. Após inúmeros episódios aterrorizantes, ele temia pela própria vida, especialmente depois de um incidente em que acordou e a encontrou parada aos pés da cama, aparentando carregar uma faca nas costas. Esse episódio foi o ponto final para John, que decidiu terminar o relacionamento e conseguiu uma ordem de restrição contra ela, que a impedia de se aproximar dele ou de seus filhos. Apesar de já ter alertado amigos e colegas sobre o comportamento de Catherine em diversas ocasiões, desta vez ele foi enfático ao dizer que, se não aparecesse para trabalhar no dia seguinte, seria porque ela havia o matado. Seus colegas imploraram para que ele não voltasse para casa, mas preocupado com a segurança de seus filhos, John sentiu que não tinha escolha. Na noite em que voltou para casa, seus filhos não estavam presentes. Catherine havia passado pela casa mais cedo e os mandado para a casa de um amigo. Apesar da ausência dela, John decidiu passar a maior parte da noite na casa de um vizinho e só retornou para sua residência por volta das 23 horas. Em algum momento, depois que John adormeceu, Catherine entrou em sua casa. Na manhã seguinte, no dia 1º de março, um vizinho percebeu que o carro de John ainda estava na garagem, algo estranho, já que ele costumava sair para o trabalho cedo. Como John nunca se atrasava, seus colegas de trabalho também ficaram preocupados, e um deles foi até a casa para verificar o que havia acontecido. Ao chegarem, o vizinho e o colega de trabalho tentaram chamar John, batendo na porta e na janela do quarto. Durante essas tentativas, notaram sangue na porta da frente e imediatamente chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, arrombaram a porta dos fundos para entrar. O que encontraram dentro da casa foi tão chocante que deixou os oficiais traumatizados até hoje. Logo na entrada, os policiais se depararam com algo pendurado em um gancho no arco da porta da sala de estar. Inicialmente, com a iluminação fraca, não reconheceram do que se tratava, pensando ser algum tipo de cortina. No entanto, ao afastar o objeto, um dos policiais percebeu que seu braço havia sido coberto de sangue. Mais tarde, após a autópsia, ficou claro que Catherine havia, com uma precisão assustadora, esfolado o corpo de John, removendo sua pele desde o topo da cabeça até os pés, em orelhas, nariz, boca e até os genitais, estava pendurado no gancho, ainda pingando sangue. A autópsia revelou que, com base em sua experiência no abate de animais, Catherine executou o processo de esfolamento com precisão médica, o que teria levado cerca de 40 minutos. Durante todo esse tempo, ela certamente estava coberta de sangue. Após terminar esse ato brutal, a polícia encontrou o corpo sem pele de John caído no chão. Além disso, Catherine havia decapitado John e colocado sua cabeça em uma grande panela junto com vegetais para cozinhar. Ao lado da cabeça, havia uma nota escrita com sangue sobre uma foto de John, na qual Catherine o acusava, de forma infundada, de abuso e outros atos incoerentes. O nível de depravação de Catherine, no entanto, não parou por aí. Ela havia preparado uma refeição com os restos do corpo de John, colocando a carne cozida no forno junto com vegetais. Quando a polícia chegou, ainda havia comida quente na mesa, pronta para ser servida. A cena era algo que só poderia ser comparado aos mais horríveis filmes de terror. Em fevereiro de 2000, John N. finalmente chegou ao seu limite. Após anos de abuso e ameaças constantes de Catherine, ele acreditou que sua vida estava em sério perigo.
O incidente decisivo ocorreu quando ele acordou e encontrou Catherine ao pé da cama, segurando algo que ele temia ser uma faca. Esse episódio aterrorizante fez com que ele terminasse o relacionamento e obtivesse uma ordem de restrição, impedindo Catherine de se aproximar dele ou de seus filhos. Apesar de já ter confidenciado a amigos e colegas sobre os abusos anteriores, naquele dia ele foi ainda mais claro ao dizer: "Se eu não aparecer no trabalho amanhã é porque ela me matou." Seus colegas, preocupados, pediram que ele não voltasse para casa, mas John, temendo pela segurança de seus filhos, sentiu que não tinha outra opção. Naquela noite, ao chegar em casa, John descobriu que seus filhos não estavam lá. Catherine os havia enviado para a casa de um amigo. Sem saber o que mais fazer, ele passou a maior parte da noite na casa de um vizinho e só retornou por volta das 23 horas. Depois de adormecer, Catherine entrou sorrateiramente em sua casa. No dia seguinte, um vizinho percebeu que o carro de John ainda estava na garagem, o que era incomum, já que ele sempre saía cedo para o trabalho. Quando ele não apareceu, um colega foi até a casa para verificar. Após não obter resposta ao bater na porta, o vizinho e o colega notaram manchas de sangue na entrada e chamaram a polícia. O que os policiais encontraram ao entrar foi algo que jamais poderiam ter imaginado. Logo na entrada, pendurado no arco da porta, havia algo que à primeira vista parecia uma cortina. Devido à iluminação baixa, um dos policiais afastou o objeto, apenas para descobrir que estava coberto de sangue. Posteriormente, soube-se que Catherine havia retirado a pele de John com uma precisão quase cirúrgica, em uma única peça, que incluía seu rosto, cabelo, orelhas e até seus órgãos genitais. A pele estava pendurada como um troféu macabro, ainda pingando sangue. A autópsia revelou que Catherine, utilizando sua experiência no abate de animais, retirou a pele de John com precisão. O processo teria levado cerca de 40 minutos. Depois de esfolá-lo, Catherine decapitou o corpo e colocou a cabeça de John em uma panela com vegetais, preparando uma grotesca refeição. Além disso, Catherine preparou 2 pratos, um para cada filho de John, colocando-os na mesa com cartões de nome. Felizmente, os filhos não estavam presentes para presenciar tal horror. Um terceiro prato foi encontrado no quintal, o que levou as autoridades a crerem que Catherine havia tentado comer, mas não conseguiu. Após todos esses atos macabros, Catherine foi encontrada na cama, profundamente sedada por ter ingerido um grande número de pílulas. No entanto, as doses não foram suficientes para acabar com sua vida, e ela sobreviveu. A investigação revelou que, após o ataque inicial, John acordou e tentou acender as luzes, mas Catherine o perseguiu pela casa. Ele chegou a sair, mas foi arrastado de volta ou acabou tropeçando. A essa altura, ele já estava gravemente ferido pelas 37 facadas que recebeu. O cenário na casa era de um horror indescritível. Havia sangue por toda parte, nas paredes, no interruptor de luz e nas portas. John tentou, desesperadamente, acender as luzes e escapar, mas foi impedido por Catherine. Seus últimos momentos foram de puro pânico e sofrimento. Após o assassinato brutal, Catherine retirou $1.000 da conta de John e retornou à casa para realizar os atos grotescos que a polícia descobriu depois. O crime foi tão chocante que Catherine foi acusada formalmente de assassinato em 2 de março de 2001, se declarando inicialmente inocente. O julgamento começou em 15 de outubro de 2001, com as evidências gráficas chocando os jurados. Catherine tentou mudar sua declaração para homicídio culposo, mas a oferta foi rejeitada. Durante o julgamento, ela ficou histérica ao ouvir os detalhes de seus atos e precisou ser sedada. O juiz, em sua sentença, destacou a extrema brutalidade do crime e a total falta de remorso de Catherine, condenando-a à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A primeira mulher na história da Austrália a receber tal sentença. Catherine Knight agora cumpre sua pena em regime de segurança máxima, onde mantém sua autoridade sobre as outras detentas e funcionários. Conhecida como a chefe, ela transformou sua cela em um lar, colecionando bugigangas e assumindo um papel quase maternal com outras detentas. Apesar de sua natureza controladora e histórica de violência, ela impõe respeito e medo dentro da prisão. Em 2006, Catherine tentou apelar da sentença, alegando que a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional era uma punição severa demais para o assassinato de John.
No entanto, sua apelação foi negada e os juízes descreveram seu crime como além da compreensão em uma sociedade civilizada. Este vídeo buscou fazer justiça às vítimas dos atos monstruosos de Catherine Knight, um dos crimes mais horríveis da história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e principalmente comentar. Seu comentário é fundamental para que o canal entenda suas opiniões e continue produzindo conteúdos relevantes. Quanto mais vocês interagirem, mais o canal crescerá e alcançará outras pessoas interessadas nesse tipo de história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.